noite a todos. Vamos trabalhar hoje algumas distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas. Inicialmente, vamos voltar um pouquinho da parte inicial que nós tratamos sobre o que é uma variável aleatória discreta e que são os seus elementos. Particularmente, nós trabalhamos a função de distribuição de probabilidade, função de distribuição acumulada, esperança e variância. Apenas para retomar, uma variável aleatória é uma função que associa a cada elemento de um conjunto ômega, que é um espaço amostral, um elemento do conjunto dos números reais. Então, necessariamente, independente do teu experimento aleatório, se o resultado dele for uma variável qualitativa, como, por exemplo, o lançamento de uma moeda e o resultado sair cara ou coroa, independente disso, essa variável aleatória vai fazer com que se torne uma variável quantitativa, né? E neste caso particular que nós estamos trabalhando agora, quantitativa discreta. Então, toda variável aleatória, ela vai ter uma distribuição de probabilidades, onde eu terei, nessa tabela de distribuição, todos os valores possíveis que a variável pode assumir e suas respectivas probabilidades. Neste caso aqui, estamos os valores que x pode assumir como variável aleatória discreta, x1, x2, x3 até xn, e a probabilidade dessa variável assumir P1, P2, P3 até Pn. No lançamento da moeda, por exemplo, que seria cara ou coroa, eu definiria a minha variável aleatória como o número de vezes que a face cara sai voltada para cima. Você só está lançando a moeda uma vez, ou ela sai cara ou sai coroa. Então, nessa contagem, se sair coroa, é porque saiu 0 cara. E se sair cara, como eu estou contando uma única vez, é porque saiu uma cara. Então, os valores x1 e x2, no caso, seriam 0 ou 1. Ou sai 0 cara, ou sai uma cara. E a probabilidade, respectivamente, é o número de possibilidades favoráveis sobre o número de possibilidades total. No lançamento de uma moeda, a chance de sair cara seria uma face de duas. Então, seria um meio. Da mesma forma de sair coroa, seria também um meio. Então, as duas probabilidades seriam ambas iguais a um meio. Apenas para recapitular também, a soma dessas probabilidades necessariamente tem que ser igual a 1, e naturalmente, por ser uma probabilidade, todas elas têm que ser maior que zero. Maior ou igual a zero. Então, nesse pequeno exemplo do cara e coroa, que ambas as probabilidades seriam um meio, a soma das duas seria igual a 1, perfeitamente. E também falávamos sobre esperança e variância, onde a esperança seria definida pelo somatório de cada NI multiplicado por seu XI, respectivamente, ou seja, x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais x3 vezes P3, e assim sucessivamente, até o último valor de x e a última probabilidade desse x assumir esse valor. Feito esse somatório desse produto, temos a esperança, que é a média, que também é considerado como um valor esperado. Também calculamos esperança de função da variável aleatória. Necessariamente, em particular, aqui temos esperança de x ao quadrado, que vai ser o somatório do NI vezes o xi ao quadrado, ou seja, nessa representação aqui, cada valor do xi vai receber a função que o xi está calculando. Como no caso aqui a função é x ao quadrado, então ficaria cada um dele elevado ao quadrado. E aí eu calcularia a esperança de x ao quadrado. Com essas duas esperanças, de x e de x ao quadrado, eu encontro a variância. Então, a variância vai ser esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Certinho? Então, isso foi uma síntese da aula passada. Tínhamos vários exemplos. E eu tenho aqui, para ilustrar, um exemplo do lançamento de 3 moedas. Necessariamente, esse exemplo vai ser utilizado hoje também, o lançamento de uma moeda, o lançamento de 3 moedas, porque nós vamos fazer os modelos, e esse é o típico exemplo que nós podemos utilizar para esses modelos. Quando nós lançamos 3 moedas, espera-se que cada uma caia com a face voltada para cima, e essas faces podem ser variadas.
E aqui estão as possibilidades das faces voltadas para cima. Considere C a face cara e K a face coroa. Então, as 8 possibilidades já estão aqui notadas, e você já sabe por que são 8. A primeira possibilidade é que as 3 moedas caiam com a face cara voltada para cima. Eu tenho 3 possibilidades diferentes de que uma delas caia com a face coroa e as outras 2 com a face cara. Também tenho 3 possibilidades de que uma caia com a face cara e as outras 2 com a face coroa, e as 3 com a face coroa voltada para cima. Se eu definir minha variável aleatória como o número de caras que eu apareço quando eu faço esse lançamento, o número de caras voltado para cima, então eu teria as seguintes possibilidades. 0, que é o caso que nenhuma das faces das 3 moedas cai com a face cara voltada para cima. 1, que é o caso em que uma das 3 moedas cai com a face cara voltada para cima. 2, o caso em que 2 das 3 moedas caem com a face voltada para cima cara. E 3, o caso em que as 3 caem com essa face. As probabilidades de cada uma dessas possibilidades estão descritas aqui abaixo. No caso de 0, as 3 faces voltadas coroa, é apenas um dos casos totais, ou seja, eu tenho 8 casos e apenas um cai nessa situação, então eu tenho um oitavo. A face 1, uma cara, uma das 3 moedas com a face cara voltada para cima, eu tenho 3 situações, são essas 3 aqui, de um total de 8. O mesmo acontece com 2 caras e uma coroa. E, por fim, as 3 moedas com a face cara voltada para cima têm apenas uma situação de 8. Então, esse era o exemplo que eu queria colocar. Né? Ainda calculei a esperança, né? Basta que você faça o somatório do produto entre cada valor e sua respectiva probabilidade. Vai dar esse somatório daqui. Vai dar 12 oitavos, que é igual a 1,5. Bom, esse foi o exemplo. Lembrando que, nesse caso, estou considerando que a moeda é honesta, ou seja, ela não é tendenciosa nem para cara nem para coroa. Significa, se eu repetir um experimento 1000 vezes, aproximadamente 500 vezes vai cair cara, 500 vezes vai cair coroa. Essa que é a ideia de ser 50% de probabilidade. Mas, eu queria deixar esse exemplo aqui em stand-by para poder fazer as nossas definições para a aula de hoje. Então, a aula 13, né, que já está lá na página do SEAG, ela vem com o título de algumas distribuições discretas. Nós vamos trabalhar particularmente com essas 3 primeiras distribuições. Tá? E no outro material, na apostila, uma outra distribuição. Essa aqui não nos interessa. Então, vamos trabalhar com essas 3. A distribuição uniforme discreta, ela se caracteriza pela uniformidade. Ou seja, todos os valores da variável xi, né, vou voltar aqui à distribuição, todos os valores da variável têm a mesma probabilidade de acontecer. Essa que é a característica da distribuição uniforme, ou seja, existe uma uniformidade na sua distribuição. Como todas essas probabilidades são iguais, que probabilidades são essas? Ora, se eu tenho n lançamentos, n possibilidades, e a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, cada uma dessas probabilidades vai ser igual a 1 sobre n. Porque quando eu somar, eu terei n vezes 1 sobre n, que vai dar 1. Então, essa é a principal característica da distribuição uniforme discreta. Aqui está a definição, certo? Definição 3.1. Uma variável aleatória assume valores x1 até xn, tem distribuição uniforme discreta, se a sua função de probabilidade, ou seja, todas as probabilidades para todo valor de i, de 1 até n, são 1 sobre n, o que eu acabei de falar. Com isso, eu posso calcular a média e calcular também a variância. A média, que é a esperança, né, que é o somatório, voltando lá, cada valor que a variável pode assumir vezes sua respectiva probabilidade,
que nesse caso vai ser sempre 1 sobre P. Tá? Se eu fizer x1 vezes 1 sobre P, perdão, 1 sobre P não, é 1 sobre N. Acabei de falar uma coisa e escrevo outra. N para todo mundo. Então, x1 vezes 1 sobre N mais x2 vezes 1. Na verdade, como eu estou com o mesmo fator no produto, basta somar o numerador, né? Somar as parcelas e multiplicar pelo mesmo fator. Então, isso aqui vai ser o somatório de xi sobre n. E somatório de xi sobre n nada mais é do que a média amostral. Então, a esperança vai ser exatamente a mesma média que nós calculamos como média amostral. Consequentemente, a variância também vai ser a mesma variância amostral. Somatório de 1 sobre n, que multiplica xi menos média ao quadrado. Exatamente a mesma fórmula da variância que nós vimos lá em estatística descritiva. Então, essa aqui é a característica da variável aleatória com distribuição uniforme, né? Eu tenho uma anotação, sempre teremos uma anotação, tá? Deixa eu ir aqui. Distribuição uniforme vai ter a seguinte notação. Essa notação a gente vai usar a partir de agora para todas as distribuições, tá? X tem distribuição uniforme, perdão, um parâmetro 1 sobre n, que é o parâmetro que a gente usa da distribuição. Já já a gente vai ver, tá certo, como tratar esses parâmetros. Mas parâmetro é tipo a informação que a gente recebe. Tá? Por exemplo, a distribuição uniforme vai depender do número de variável que a gente vai trabalhar. Depende de n. Sabendo quem é n, a gente sabe quem é a minha distribuição. Então, a distribuição uniforme tem o parâmetro 1 sobre n. Então, essa é a nomenclatura para x, é uma variável aleatória com distribuição uniforme, certo? Com esse parâmetro. Então, voltando ao exemplo do lançamento de uma moeda, como eu acabei de falar, né, é uma distribuição uniforme porque a gente sabe que, né, se eu associar a variável x ao número de coroas, no caso aqui, está considerando coroa, porque x é igual a zero se ocorre cara, x é igual a 1 se ocorre coroa, então, se ocorre cara, ocorre zero coroa, então eu estou contando o número de coroas, né, e aqui a moeda é honesta. Então, a minha distribuição vai ser aquela que eu falei, vai ser um meio, um meio. Né? X pode assumir 0 e 1, cada um com a probabilidade 1 meio. É exatamente o que acontece aqui. Como eu estou lançando, como a moeda só tem duas faces, eu estou tendo duas possibilidades. x1 e x2. Seria x1 igual a 0, x2 igual a 1. Eu não teria essas outras colunas aqui. Certo? E a probabilidade, naturalmente, seria um meio, porque eu tenho duas possibilidades, duas faces da moeda. Então, x poderia assumir 0 e 1, e cada um com probabilidade meio. Consequentemente, a média entre essa esperança aqui seria 0 vezes 1 meio mais 1 vezes 1 meio, que é 1 meio, que é o que está sendo colocado aqui. E a variância, né, cada valor que pode assumir, menos a média ao quadrado vezes 1 sobre n, onde n é igual a 2. É só o cálculo da variância, utilizando essa fórmulazinha daqui, né, esse somatório aqui. No caso, eu vou somar só duas parcelas, porque x só pode assumir dois valores, né, 0 e 1. Então, são essas duas parcelas aqui. Uma para o 0, está aqui o 0 e outra para o 1.
Resolvendo essas continhas, variância igual a 1/4. Então, a distribuição uniforme é a mais simples de todas, não tem muito o que a gente trabalhar em cima dela. O que a gente vai começar a trabalhar mesmo é a partir da distribuição Bernoulli. Então, vamos para uma segunda distribuição. Distribuição Bernoulli. A distribuição Bernoulli, né? Bernoulli foi um matemático, físico, estatístico, e dentre outras coisas na física e na matemática, ele também descobriu essa distribuição de probabilidades. A distribuição Bernoulli, né, tem a seguinte notação. Em distribuição Bernoulli com o parâmetro P. A gente vai ver, então, quem é esse parâmetro P. Significa que, se você souber quem é P, você consegue calcular todas as probabilidades possíveis, esperança e variância, dentro da sua distribuição Bernoulli. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é, dado uma situação, como é que eu descubro que essa situação é de uma distribuição Bernoulli? Então, vamos lá, material, certo? Já começa aqui, distribuição de Bernoulli. Tá? É o tipo de experimento onde só tem dois possíveis resultados. E nós costumamos chamar de sucesso e fracasso. A situação é a seguinte: quando a gente faz a distribuição, sucesso é o que a gente colocou como que a variável vai ocorrer. E fracasso é justamente quando a variável não ocorre. O exemplo anterior é um exemplo de Bernoulli também. Curiosamente, se você tem um lançamento de uma moeda e x é a variável aleatória, número de caras, se a moeda sai coroa, então quer dizer que saíram 0 caras. Se a moeda sai cara, é porque saiu uma cara. Então, você considera sucesso justamente quando ocorre cara. Consequentemente, fracasso quando não ocorre cara. Então, você tem um 0 para associar e um 1 para associar sempre o 0 a fracasso e o 1 a sucesso. E é isso que é colocado aqui. X é igual a 0, se ocorre fracasso. X é igual a 1, se ocorre sucesso. Ainda dentro dos exemplos possíveis, eu poderia colocar aqui o lançamento de um dado, para não pensar que só quando ocorre duas situações, então eu poderia colocar um lançamento de um dado, vou colocar aqui honesto também, significa que o lançamento de um dado honesto significa que todas as 6 faces têm a mesma chance de ocorrer quando você verificar qual a face voltada para cima do dado. Mas eu poderia definir a variável aleatória como número de vezes ocorre a face 5. Você joga o dado, ou ocorre a face 5, ou não ocorre a face 5. Pode ocorrer qualquer uma das outras. Ótimo. Então, vocês têm isso aqui. 1 é sucesso, significa que ocorre a face 0, que é o fracasso, significa que não ocorre. Qual a diferença entre esse exemplo e o exemplo da moeda? A diferença é que o exemplo da moeda, a probabilidade de sucesso é igual à probabilidade de fracasso. Porque a probabilidade de x ser 0 é 1 meio, e a probabilidade de x ser 1 também é 1 meio. Aqui, qual é a diferença do lançamento do dado honesto? Qual é a probabilidade de x ser igual a 0? Ou seja, vou colocar aqui antes, a probabilidade do fracasso. É a probabilidade de x ser igual a 0. A probabilidade de sair qualquer outra face que não seja a face 5. Né? Que neste caso aqui é igual a 5 sextos, porque eu tenho 6 faces, 5 das quais não é a face 5, é a face 1, 2, 3, 4 e 6. Apenas uma das faces é 5. Então,
A probabilidade de sucesso, neste caso, que é a probabilidade de x ser igual a 1, né? Por que x igual a 1? Porque eu estou contando o número de vezes que ocorre a face 5. Se cair com a face 5 voltando para cima, é uma única vez que caiu a face 5. Se não cair, 0 vezes, não ocorreu. Então, P de x igual a 1 é a probabilidade de sucesso, que vai ser igual, no caso, ao quinto, perdão, ao sexto. Porque a face 5 é apenas uma das 6. Então, o que nós chamamos de probabilidade de sucesso é o P. Esse P aqui é esse parâmetro da Bernoulli P. Então, quando eu digo que uma variável aleatória tem distribuição de Bernoulli, eu estou dizendo que o parâmetro da distribuição é a probabilidade de sucesso no experimento. No caso, nesse exemplo, P é igual a 1/6. Vou colocar aqui em forma de design bonitinho. P igual a 1/6. P de x igual a 1 também pode ficar bonitinho. Neste caso aqui, quem seria 5/6? Ora, observe que existe uma questão complementar entre a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Ou seja, a soma tem que ser sempre igual a 1. Como aqui, em qualquer distribuição, a soma é igual a 1. 1 meio mais 1 meio é 1. Aqui, a soma também tem que ser igual a 1, e vai ser, né? Em qualquer distribuição, a soma vai ter que ser igual a 1. Neste caso também. Então, qual é a soma aqui? 5/6 mais 1/6 vai dar 6/6, que é igual a 1. Então, esse valor aqui, P de x igual a 0, vai ser sempre o complementar de P. E quem é o complementar de P em função de P? É 1 menos P. Se somar P com 1 menos P, vai dar 1. Né? Então, naturalmente, eu tenho que a probabilidade de sucesso é igual a P e a probabilidade de fracasso vai ser 1 menos P, ao qual nós costumamos chamar de Q. Fora da caixinha. Aqui. Todo mundo aqui. Menos P igual a Q. Deixa eu diminuir o tamanho do texto, que aí fica. Então, 1 menos P igual a Q é a probabilidade de fracasso, que é a probabilidade de x igual a 0. P é a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de x ser igual a 1, que é o parâmetro da distribuição. Então, sabendo quem é P, eu sei quem é Q, sabendo quem é P e quem é Q, eu sei todas as probabilidades. Então, resumindo, o que nós temos aqui é P, probabilidade de sucesso, naturalmente um valor entre 0 e 1, e eu tenho aqui a distribuição. A probabilidade de x ser 0, que é a probabilidade de fracasso, é 1 menos P, a probabilidade de x ser 1, que é a probabilidade de sucesso, e a probabilidade de x ser igual a P. Então, essa é a minha distribuição Bernoulli. E eu tenho, por conta disso, todas as possibilidades, todas as probabilidades que eu quiser. Na verdade, eu só tenho duas probabilidades, que é 0 e 1, e todas as duas estão em função de P. Certo? E no meu exemplo aqui, P igual a 1/6 e Q igual a 5/6. Quem seriam a esperança e a variância de uma variável aleatória? Você veja que aqui está escrito Bernoulli P. Tá? Alguns livros trazem a nomenclatura, né, da distribuição como Bernoulli, mas eu prefiro colocar Bernoulli, que outros livros também carregam essa notação aqui. Tá? X, distribuição Bernoulli P. Aqui está X, distribuição Bernoulli P. Certo? É a mesma coisa. Então, o que seria a esperança? Ora, o cálculo da esperança é natural. Se você está com essa distribuição aqui, a esperança é 0 vezes 1 menos P mais 1 vezes P, que é igual a P. Sem muito rodeio, está aqui esperança de x igual a P. Também posso calcular a esperança de x ao quadrado, onde eu troco todos os valores de x por ele ao quadrado, onde 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, então não vai modificar em nada,
Então, a esperança x quadrado também vai ser igual a P. Tá aqui, esperança x quadrado, P. E quem seria a variância? Esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. A esperança de x quadrado já foi calculada, é igual a P, está aqui. A esperança de x também foi calculada, também é igual a P, porém ela está ao quadrado aqui, então fica P menos P ao quadrado. Que, na verdade, colocando P em evidência, vai ficar P vezes 1 menos P. E aqui está P. Então, eu poderia dizer que, se uma variável aleatória tem distribuição Bernoulli, a esperança de x é igual a P, vou colocar aqui, parâmetro, né, que é a probabilidade de sucesso, e a variância de x é igual a PQ. Lembra que Q é 1 menos P? Né? É igual a P, que multiplica 1 menos P. É isso aí. Se uma variável tem distribuição Bernoulli, eu já fiz um exemplo aqui, tá certo? Quem seria, no caso, dessa distribuição aqui? Quem seria esperança e variância? Neste exemplo, a esperança seria P, que é 1/6, né? E quem seria a variância? A variância seria P vezes 1 menos P, ou seja, 1/6 vezes 5/6. 1/6, 5/6, é igual a 5/36. Então, a esperança seria 1/6 e a variância seria 5/36. A variância 5/36, ok? Isso na distribuição Bernoulli. O que nos interessa também, mais ainda, é que a distribuição Bernoulli é um passo para a distribuição binomial, que é o que vem depois. Tá? Aqui o exemplo que ele está usando é o exemplo da moedinha, que é um meio, tá? A gente passou por esse exemplo e pulou para o exemplo do dado, que é bem mais interessante. Bom, mas nos interessa agora é a distribuição binomial de probabilidades. Então, vamos lá para o caderninho, tá? Próxima distribuição, a distribuição binomial de probabilidades. A notação para essa distribuição, x barra sim, eu posso colocar apenas b, tá certo? Ou binomial, só que agora eu tenho dois parâmetros, n e p. Então, além de eu precisar saber quem é p, probabilidade de sucesso, eu preciso saber quem é n. Mas de onde surgiu esse n? Surgiu da seguinte forma. Eu posso resumir que a distribuição binomial é na verdade, eu preciso colocar um texto um pouco mais rebuscado, né? Uma variável aleatória discreta, é o que nós estamos trabalhando, em distribuição nominal de probabilidades, ela representa, agora sim, N ensaios. Ensaios você pode considerar como experimentos. Bernoulli e independentes Bernoulli. Aspas. O que significa isso? Para ser uma variável aleatória com distribuição binomial, ela tem que representar n experimentos Bernoulli. Por exemplo,
lançaram uma moeda e verificar a face voltada para cima, né? E dizer que X é o número de caras nesse experimento, eu estou trabalhando com uma distribuição Bernoulli. Claro, X é igual a zero se sair coroa, X é igual a 1 se sair cara. Como eu faria para ter mais de um experimento Bernoulli com base nesse experimento? Basta que eu lance mais de uma moeda. Cada vez que eu lanço uma moeda, a, a face voltada para cima não depende do lançamento anterior. São experimentos independentes. Então, jogar uma moeda e verificar a face voltada para cima, e depois jogar novamente ou jogar outra moeda, certo? O resultado que vai cair não depende do resultado anterior. Isso significa que são experimentos independentes, são ensaios independentes. E são ensaios independentes de uma Bernoulli, que a gente já viu que lançaram uma moeda e verificar a face voltada para cima é Bernoulli. O mesmo acontece com os dados. Se eu jogar um dado, verificar a face voltada para cima e definir uma variável aleatória, como o número de vezes que sai a face, sei lá, 5, como eu coloquei no exemplo, se eu jogar um segundo dado, eu já estarei fazendo um segundo experimento Bernoulli. Eu estarei fazendo n igual a 2, duas vezes experimento Bernoulli. Se eu jogasse 3 dados, estaria fazendo 3 experimentos Bernoulli, independentes, n igual a 3. Então, o mesmo acontece com as moedas. Então, o que vai acontecer agora é que nós precisamos de representações para essa distribuição. Já sabemos que a binomial representa n experimentos Bernoulli, e por isso que n é um dos parâmetros, e p, probabilidade de sucesso no experimento Bernoulli, o outro parâmetro. A gente já sabe como conseguir o p, que é a probabilidade de sucesso. E quem seria o n? Basta verificar quantas vezes o experimento está sendo repetido. Então, eu terei NP. E com NP, eu consigo encontrar todas as probabilidades possíveis. Mas, para conseguir todas as probabilidades possíveis, eu preciso de uma fórmula que me informe como seriam todas essas probabilidades possíveis. Essa formulazinha está aqui representada na definição, né? Aqui, como sempre, essa apostila ela gosta de fazer uma coisa bem autodidata, né? Então ela fica provocando o aluno a chegar à fórmula. E eu já vou partir da fórmula. Tá? A fórmula seria, deixa eu chegar lá, na fórmula de uma função que represente, aqui que começa, a distribuição binomial, tá vendo? Repetições independentes do experimento Bernoulli, né, como acabamos de falar, né? São N repetições e P é a probabilidade de sucesso, tá certo? E X verifica o número de sucessos, tudo que a gente viu na Bernoulli. Como seria a distribuição binomial? Eu teria essa função de probabilidades aqui, que seria N, a combinação do número de vezes que você repete o experimento, X a X, onde esse X representa o número de valores que a variável pode assumir, e ela pode assumir valores de 0 a N. Já já a gente vai ver um exemplo para clarear isso. Tá? P, que é a probabilidade de sucesso elevada a X, 1 menos P, probabilidade de fracasso elevada a N menos X. Então, isso daqui representa como que eu calculo todas as probabilidades possíveis de uma variável aleatória com distribuição binomial. Vou fazer um exemplo agora para ilustrar, para vocês virem como é que funciona esse n e esse x aqui. Esse exemplo, né, nada mais é que lançar mesmo, o que aconteceu aqui? Um loop que não estava ativado. Lançamento de 3 moedas. Ora, ora, ora. Isso já aconteceu aqui. Lançamento de 3 moedas. E X, número de caras. Vamos lá. Variável aleatória X, número de caras.
A gente já sabe quais são os valores que a variável x pode assumir. Ela pode assumir 0, 1, 2 ou 3, exatamente o que a gente viu aqui, 0, 1, 2 ou 3. Agora eu quero que a gente faça esse mesmo exemplo com a visão da distribuição binomial. Como? Primeiramente, a gente já concorda que lançar uma moeda, verificar a face voltada para cima e definir x, o número de caras, é uma distribuição Bernoulli. A variável x tem distribuição Bernoulli. Por quê? Em um único lançamento, eu posso ter 0 cara, que é quando sai coroa, ou uma cara. Agora, se eu repetir esse experimento N vezes, no caso 3, que eu estou lançando 3 moedas, e que a gente já sabe que o resultado que sai em uma moeda não depende do que saiu na outra, então são 3 experimentos independentes de Bernoulli, eu sei que com essa definição eu estou trabalhando com a binomial. Se essa distribuição é binomial, eu já sei que x pode ser, necessariamente assumir 0, 1, 2 ou 3, que é exatamente o que acontece aqui, 0, 1, 2 até n, e no meu caso aqui, n é igual a 3, né? N é igual a 3, e eu tenho necessariamente aqui que a x definida dessa forma tem distribuição binomial com n igual a 3. Quem é P? Probabilidade de sucesso. A probabilidade de sucesso no Bernoulli, que é quando eu jogo uma única moeda, a gente já viu que a probabilidade é 1/2. Então, essa é uma distribuição binomial com n igual a 3 e p igual a 1/2. Então, os parâmetros são 3 e 1/2. Tá? N igual a 3 e p igual a 1/2. Lembrando que P é a probabilidade de sucesso no experimento Bernoulli. E a moeda é honesta, tem que pensar nisso também. Só é 1/2 porque a moeda é honesta. Se a moeda não é honesta, esse P já muda de, de valor. A gente vai ver isso nos exercícios que a gente vai fazer na próxima aula. Tá? Vai ver moedas não honestas também. Tá, beleza. O que é que eu quero? Eu quero fazer a distribuição, calcular a esperança e calcular a variância. Né? Primeiro, fazer a distribuição. Para fazer a distribuição, como eu já sei que x pode assumir 0, 1, 2 ou 3, eu preciso inicialmente saber qual é a probabilidade de x ser igual a 0. Depois eu quero saber qual é a probabilidade de x ser igual a 1. Depois eu quero saber qual é a probabilidade de x ser igual a 2. P de x igual a 2. Por fim, P de x igual a 3. São essas probabilidades que eu quero. Qual é a probabilidade de x ser igual a 0? Aí eu recorro a essa formulazinha. Combinação de nx a x, no caso, vai ser igual a combinação. Quem é n? 3. Quem é x? 0. Né? X igual a 0. Combinação de nx a x, combinação de 3, 0 a 0. Continuando, p elevado a x. Quem é p? É 1/2. Elevado a x. Quem é x? No caso aqui é 0. Que multiplica 1 menos p. Quem é 1 menos p? Se p é 1/2, 1 menos p é o complementar, mas o complementar de 1/2 também é 1/2. Elevado a quem? N menos x. Onde n é igual a 3 e x é igual a 0. Está aqui, n igual a 3, x igual a 0. N menos 3, 3 menos 0. Então, o cálculo da probabilidade de x ser igual a 0 é esse daqui. Quem é a combinação de 3, 0 a 0? Depois eu vou fazer com vocês o triângulo de Pascal, né? Ele ajuda muito a resolver essa questão de calcular essas combinações aqui.
facilita muito, né? A gente sabe que cálculo de combinação, como é que eu calculo combinação? Combinação de n a k é igual a n fatorial sobre a fatorial que multiplica n menos k fatorial. Isso aí é a definição de combinação. Quando k é igual a zero, eu tenho um zero no dominador, zero fatorial aqui, né? E n menos k com k igual a zero. Então, eu tenho n fatorial sobre n fatorial. A definição também, né? Zero fatorial é igual a 1. Né? Isso aí tem como provar isso, mas utiliza-se como convenção. Então, se eu quero combinação de 3, 0 a 0, é porque eu estou fazendo combinação de n igual a 3 e k igual a 0. Significa que combinação... Eu não queria essa combinação. Essa era a setinha dupla que eu queria. Significa que a combinação de 3, 0 a 0, é igual a trocar n por 3 e k por 0. Ou seja, 3 fatorial sobre 0 fatorial multiplica n menos k. 3 menos 0 vai dar 3 fatorial. Naturalmente, como 0 fatorial por convenção é igual a 1, isso vai ser 3 fatorial sobre 3 fatorial, que é igual a 1. Combinação de 3, 0 a 0 é igual a 1. Eu posso também ajudar vocês dizendo que combinação de qualquer n 0 a 0 vai dar 1, porque eu ficaria n fatorial sobre n fatorial. Então, nesse cálculo aqui, eu tenho 1 vai multiplicar. Oh, como é que eu fiz? Vai multiplicar 1 meio elevado a 0. Você sabe que qualquer número elevado a 0 também é igual a 1. E 1 meio elevado ao cubo. E aí qualquer potência elevada a... Qualquer fração elevada a uma potência, tanto o numerador como o denominador é elevado àquela potência. Então, isso aqui é 1 elevado ao cubo, que é 1. 2 elevado ao cubo, que é 8. Isso vai dar, naturalmente, 1 oitavo. Então, a justificativa de que p de x igual a 0 é igual a 1 oitavo, lá naquela tabelinha, p de x igual a 0 é igual a 1 oitavo, se dá por conta disso daqui. P de x igual a 0 é igual a 1 oitavo. Por quê? Se a moeda não for honesta, essas probabilidades não serão um meio. E aí vai modificar esse resultado aqui. E não vai funcionar lá na frente, naquela que a gente trabalhou. Vamos lá. P de x igual a 1. Continuando, a mesma fórmula da distribuição binomial. A gente sabe que n é igual a 3 e p é igual a 1 meio. Agora eu estou com x igual a 1. Pela definição, combinação de n x a x é a combinação de 3 com x igual a 1. Probabilidade P elevado a x, probabilidade de sucesso no caso aqui é 1 meio, né? Elevado a x, quem é x agora? X é 1. Vezes 1 menos P, que é a probabilidade de fracasso, que também é 1 meio nesse caso, porque a moeda é honesta, elevado a quanto? N menos x. No caso aqui, 3 menos 1, 2. E quanto vai dar isso? Quem é a combinação de 3, 1 a 1? Aí eu volto para aquela formulazinha da combinação. Agora seria, no lugar de K, seria 1.
Então, aqui seria 1 fatorial. E n menos k seria 3 menos 1, que é igual a 2. Certo? Então, seria 3 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial. 3 fatorial, a gente sabe que é igual a 6, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial é 1, 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. Então, 6 sobre 2, isso aqui é igual a 3. Combinação de 3, 1 a 1 é igual a 3. Eu também poderia dizer que combinação de qualquer n, 1 a 1, é igual ao próprio n. Certo? Porque aqui ficaria n, e aqui sempre ficaria n menos 1. Tá? E aí, por ser n menos 1, no destrinchar, né, se fosse destrinchar isso aqui, certo? Esse aqui seria 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, cortaria 2 fatorial, ficaria 3. N sobre n menos 1, quando eu desenrolasse o n, ficaria n vezes n menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial, corta, sobra n. Então, é uma regra, combinação de n 1 a 1 é igual a n, neste caso aqui, combinação de 3 1 a 1 é igual a 3, ok? 3. 1 meio elevado a 1 é o próprio 1 meio. E 1 meio ao quadrado, que é a mesma história da potência, né? 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 4. Multiplicando 1 meio vezes 1 quarto, vai dar 1 oitavo. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1 oitavo. Vezes 3 oitavos. Esse 3 oitavos é aquele mesmo 3 oitavos que está lá na frente. Olha aqui. Tá? Eu já adianto que o outro vai dar 3 oitavos também. Mas o que a gente está vendo aqui é que a gente está pegando o mesmo exemplo e observando pela visão da distribuição binomial, usando aquela função ali. E, consequentemente, o que é que a gente vai ter aqui? Para x igual a 2, a gente vai ter, a fórmula diz que é np nx. N a gente já sabe que é igual a 3. E no caso agora x igual a 2. Isso daqui que vai multiplicar p elevado a x, onde p é 1 meio. Em x, agora x é 2. Vezes 1 menos p. Quem é 1 menos p? Como p é 1 meio, 1 menos p também é 1 meio. Elevado a n menos x. N é 3, x é 2, 3 menos 2, 1. Combinação de 3, 2 a 2. 1 meio elevado a 1 a 2, 1 meio elevado a 1, tá? Combinação parecida aqui, só que tem 3, 1 e aqui tem 3, 2. Então, combinação de 3, 2 a 2. Eu só vou trocar, colocar 2 aqui. E quando eu subtrair n menos k, que é 3 menos 2, vai dar 1. Só troquei de lado. Então, isso também vai dar 3. Da mesma forma. E também é uma regra, tá, que você pode verificar. Se a soma for igual ao de cima, certo? Então as duas combinações são iguais. Tipo, combinação de 3, 2 a 2 é igual a combinação de 3, 1 a 1, porque 1 mais 2 é igual a 3. Então, esse resultado aqui também vai ser 3, multiplica 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto, multiplica 1 meio, elevado a 1, que é 1 meio. É a mesma conta anterior, 3 vezes 1 meio vezes 1 quarto, 3 vezes 1 quarto vezes 1 meio, isso também vai dar 3 oitavos. Em P de x igual a 3, igual, mesma forma, equação, combinação de 3, agora x igual a 3, combinação de 3, 3 a 3, e, que é igual a 1 meio, elevado a x, que no caso x agora é 3, menos p, que também é 1 meio,
Não é 18 meios, não. 1 meio. Elevado a n menos x, que no caso aqui é 3 menos 3, que é zero. Combinação de 3, 3 a 3. Eu já falei aquela regrinha da soma, né? Ou seja, 3 mais 0 é igual a 3. Então, a combinação de 3, 3 a 3 é igual a combinação de 3, 0 a 0. E a combinação de 3, 0 a 0 a gente já viu. É igual a 1. Combinação de qualquer n, 0 a 0 é igual a 1. Então, a combinação de qualquer n, n a n também vai ser igual a 1. Vai ser 1. Meio ao cubo a gente já sabe que é um oitavo. E 1 meio elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, eu consegui, utilizando a fórmula da distribuição binomial, percebendo que isso aqui é uma distribuição binomial, encontrar todas as probabilidades possíveis de todos os valores que x pode assumir. É exatamente o que tem nessa tabela de distribuição de probabilidades aqui. Esses valores. Ah, e a esperança? Eu já vi que a esperança deu 1,5 ou 3 meios, né? Vamos pensar no seguinte, agora a gente está com a distribuição de probabilidades. Na distribuição Bernoulli, a esperança é igual a P. E a variância é P vezes 1 menos P. Como a distribuição binomial representa N experimentos de Bernoulli, significa que são N experimentos independentes, a esperança da soma é a soma das esperanças, e, neste caso de independência, a esperança da variância também é, a variância da soma também é a soma das variâncias. Ou seja, se eu estou somando N experimentos Bernoulli, e a esperança de cada um é P, qual vai ser a esperança da binomial? Há de se considerar que vai ser N vezes P. E no caso de independência, para a variância também vai ser N vezes PQ, ou N vezes P vezes menos P. Logo, na variável com distribuição binomial, a esperança de x é igual a NP, e a variância de x é igual a NP que multiplica 1 menos P. Então, se a esperança é NP, quem é N? Aqui é N igual a 3, P é igual a 1 meio. NP, 3 vezes 1 meio. A esperança vai ser igual, nesse exemplo aqui, 3 meios. Olha que legal. Esperança igual a 3 meios, eu já vi isso em algum lugar. Foi nesse exemplo aqui, 3 meios. Eu não cheguei a calcular a variância, mas eu sei que vai ser a mesma variância que eu vou calcular aqui. Eu posso deixar para vocês calcularem da outra forma. Se eu sei quem é N e quem é P, então a variância vai ser NP, ora, NP eu acabei de calcular, 3 meios. Vezes quem? 1 menos P. Quem é P e quem é 1 menos P? Como o P é 1 meio, o menos P também é 1 meio, que é o complementar. Então, basta fazer isso aqui. Vezes o menos P, que é 1 meio também. Isso aqui é fácil, vai dar 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. Essa seria a mesma variância que eu encontraria se eu fizesse o cálculo considerando o exemplo anterior, apenas a distribuição, onde eu calculei a esperança de x quadrado e depois calcularia a variância pela fórmula, por essa fórmula daqui. Então, está aqui a esperança e a variância, né? Esperança é NP, variância é NP1 menos P, certo? E o restante que tem aqui são exemplos de variável aleatória com distribuição binomial. Vamos ver, né, esse pequeno exemplo aqui. Deixa eu ver se...
Eu tinha outro exemplo aqui. É exemplo 13.6, está aqui. Um atirador acerta na mosca, o alvo, 20% dos tiros. Se ele dá 10 tiros, qual a probabilidade dele acertar na mosca no máximo uma vez? Né? Então, vamos identificar cada uma das coisas aqui para poder a gente ir para a resolução. Primeiramente, o atirador dá um tiro no alvo, né? É um experimento Bernoulli, certo? Ele dá um tiro lá no alvozinho. A probabilidade de sucesso é a probabilidade dele acertar o alvo. A probabilidade dele acertar, como ele acerta 20% dos tiros, a probabilidade de sucesso é 0,2. Então, eu já tenho aqui sucesso acertar o alvo e a probabilidade de sucesso é 0,2. Então, eu já tenho P. Só que eu não estou com o experimento Bernoulli, porque eu estou fazendo, ele está dando 10 tiros. Ele está repetindo o experimento de dar um tiro 10 vezes. Então, eu tenho uma distribuição binomial, porque cada tiro, acertar ou não acertar a mosca, não depende do tiro anterior, são feitos de forma independentes. Então, eu estou com a distribuição binomial de probabilidades. Nessa distribuição binomial, eu tenho já que P, probabilidade de sucesso, é 0,2. E eu tenho também N, que ele está dando 10 tiros e está repetindo o experimento 10 vezes. Então, eu já tenho N igual a 10. E aqui a nomenclatura já está diferente da minha, que está usando BIM, onde eu uso binomial. Né? Com N igual a 10 e a probabilidade de sucesso 0,2. Então, sabendo já quem é N, quem é P, eu já posso resolver o que eu quero. E aí vem a pergunta: qual a probabilidade de ele acertar na mosca no máximo uma vez? Quando eu falo probabilidade de acertar no máximo uma vez, deixa eu colocar aqui o exemplo na lousa, que no nosso caso é uma página de um Word. Quando eu coloco aqui a pergunta, qual é a probabilidade de ele acertar no máximo uma vez, eu estou perguntando qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. É isso que eu estou perguntando. X é o número de vezes que ele acerta o alvo. Se ele atira 10 vezes, ele pode acertar o alvo 0, 1, 2, etc., até 10 vezes. Estou perguntando qual é a probabilidade dele acertar no máximo uma vez, ou seja, P de x menor ou igual a 1. Como a variável é discreta, eu faço a contagem dos números naturais. Quais são os valores que x pode assumir menores ou iguais a 1? Ora, x igual a 0, igual a 1. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, que é a probabilidade dele acertar no máximo uma vez, atirando 10 vezes, vai ser a probabilidade de x ser igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1. E como é que eu calculo essas probabilidades? A gente já sabe. A probabilidade de x ser igual a 0, a gente calcula pela fórmula da distribuição binomial, vai ser combinação de quanto 0 a 0? Como eu estou dando 10 tiros, vai ser combinação de 10, 0 a 0. Vezes o quê? Probabilidade de sucesso. Qual é a probabilidade de sucesso? A gente já viu que é 0,2. 0,2 elevado a quanto? Ora, elevado a x, onde x aqui é 0. Se a probabilidade de sucesso é 0,2, quem é a probabilidade de fracasso, que é 1 menos p? Complementar, que no caso aqui é 0,8. Isso está elevado a quanto? A n menos x, que é exatamente 10 menos 0, que é igual a 10. Então, p de x igual a 0 é essa probabilidade aqui. Mas eu não quero só essa probabilidade, eu quero a soma dela com a probabilidade de x igual a 1. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Ora, combinação de n, x é x, onde n é 10, x é 1 agora. E probabilidade de sucesso, 0,2, elevado a quanto? Elevado a x, que no caso agora é 1,
vezes probabilidade de fracasso, que é o complementar, elevado a n menos x. No caso, n menos x é 10 menos 1, que é igual a 9. Perceba que, se eu tivesse que calcular outras probabilidades, x igual a 2, 3, 4, 5, 6, eu sempre estaria fazendo com que essa soma daqui desse 10, que é o meu n, aqui, ó, 1, 9, 0, 10, seria 2, 8, seria 3, 7, e assim sucessivamente. Agora, eu preciso calcular cada uma dessas probabilidades, né? Isso vai ser igual a... Primeiro, calcular P de x igual a zero. Qual é a combinação de 10, 0 a 0? Eu já falei aqui que para qualquer tipo de combinação n 0 a 0, vai ser sempre igual a 1. Né? Foi o que eu observei aqui. Tá? Quem é 0,2 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 também é 1. Agora, 0,8 elevado a 10, aí eu preciso fazer conta. E aí, como vocês vão poder sempre usar calculadora aí, pode ser da Excel, pode ser uma calculadora do computador, de onde vocês estiverem, do celular, 0,8 elevado a 10, né? 0,8 elevado a 10 vai dar isso aqui, 0,107374. Eu estou usando aqui 6 casas decimais. Eu acho que normalmente 4 casas decimais já são suficientes. Deixa eu ver aqui o que é que ele está usando aqui. Ele está usando 5 casas decimais. Então, vamos considerar 5 casas decimais. Tá? Então, 0,6737. E isso daqui é a probabilidade de x igual a 0. Mais probabilidade de x igual a 1. Então, vamos lá. Eu vou até colocar um parênteses aqui, que é para separar uma probabilidade da outra. E vamos pensar na outra. Combinação de 10, 1 a 1. A gente já viu que sempre que a combinação for 1 a 1, vai ser exatamente o 10, ou o n, no caso. Então, isso aqui vai dar 10 vezes 0,2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso aqui é 0,2. Agora, 0,8 elevado a 9 eu vou ter que calcular. Então, vamos lá, pegar novamente a calculadora científica. 0,8, função de elevado a 9. 0,8 elevado a 9. 0,1341, vamos usar 5 casas decimais? Aqui eu tenho o seguinte. 1342, 1, para ser 5 casas decimais. Porém, a próxima casa é 7. Então, eu arredondo aqui para mais. Né? A partir de 5, eu arredondo para mais. Então, isso aqui vai ser 13,422. 0,13422. Isso que eu estou arredondando com 5 casas decimais. Agora é só fazer continhas. Né? Na primeira conta, 1 vezes 1 vezes isso vai dar isso. Ou seja, 0,10737. Na segunda conta, eu tenho 10 vezes 0,2 vezes isso aqui. Ele está aqui, mas não está arredondado, então vou apagar para fazer 10 vezes 0,2 vezes 0,13,422. 13,422. Com a segunda conta, deu 0,26844. 0,26844. Isso aqui é a probabilidade de x ser igual a 0, e isso aqui, a probabilidade de x ser igual a 1. Então, basta somar essas duas. Isso aqui já está aqui, mais 0,10737, 0,37581. 0,37581. Essa daqui, então, é a probabilidade solicitada. P de x menor ou igual a 1, né? Está aqui, 35781, né? Na apostila.
37581, certo? É a probabilidade solicitada, ou seja, qual a probabilidade dele acertar na mosca, no máximo, uma vez, atirando 10 vezes, com a probabilidade de acerto de 20% em cada tiro. 0,3781, ou, se eu quiser colocar em percentual, né, qual o percentual de acerto, seria a pergunta, né, 37,58%. Ok? Então, a maioria dos tipos de problemas com variável aleatória com distribuição binomial, tá, são versadas dessa forma, onde eu preciso fazer várias somas de probabilidade, né, de vários valores, e eu sempre vou ter que usar aquela formulazinha. Por exemplo, aqui, se eu perguntasse aqui no caso do tiro, né, com essa situação, quantos tiros espera-se que ele acerte no alvo, na mosca, né? Quantos tiros espera-se que ele acerte? Eu estou perguntando aqui simplesmente a esperança. E a gente viu que na distribuição binomial, a esperança é n vezes p. E n vezes p vai ser 10 vezes 0,2. E 10 vezes 0,2 é igual a 2. Então, se ele acerta 20% dos tiros e ele dá 10 tiros, é natural esperar que ele acerte 2 tiros na mosca. Perdão. Certo? Então, os outros exemplos são nesse sentido. A gente não vai trabalhar a distribuição hipergeométrica, tá? Então, a gente tem vários exercícios aqui envolvendo a distribuição binomial e Bernoulli. Não vamos tratar a hipergeométrica, então. Tá? Temos os exercícios aqui. Também temos a lista 4 de exercícios, tá? Ela já está aqui disponível. Tá? Ela trata de conteúdos desde as distribuições de probabilidades até as distribuições, né, os modelos. Né? Eu não vou me alongar mais por hoje, mas a gente ainda não viu a última distribuição, que seria, onde eu estou aqui, aula 19, seria a distribuição Bernoulli, perdão, a distribuição Poisson. Tá? Eu vou falar, para não me alongar muito na aula de hoje, eu vou falar isso na próxima aula, né, sobre a distribuição Poisson, e aí a gente junta a Poisson com os exercícios. Então, no dia 11, né, vai estar aqui envolvida para essa semana daqui, a gente vai ver, então, a distribuição Poisson e a lista de exercícios para essas variáveis aleatórias discretas. Certinho, então? Então, espero que vocês tenham adquirido, que essa aula tenha sido interessante,